eu sou a Luciana Camilo da Glitter, estou aqui no Armarinho São José e vou ensinar vocês a fazer essa técnica de 3D com vidro glitter. Para fazer a técnica, a gente vai precisar do gel envelhecedor, base para artesanato, tinta PVA cintilante bege antigo, mineral, ocre, branco e verniz acrílico brilhante para dar acabamento. A gente vai utilizar também carimbo para fazer nó de madeira, espátula para decupagem, espátula para aplicar o produto, rolinho de espuma, fita crepe, pincéis para stencil. Aí a gente vai usar também para colar as pérolas o glitter bond, cola tipo silicone, a cola pet, o kit craquelê na cor tabaco, fita banana, lixa e o vidro glitter. Aqui a gente vai utilizar a cor perolado. Para iniciar, eu vou aplicar uma demão de base para artesanato com rolinho de espuma. Aqui ele já está seco, essa base, e eu vou iniciar a pintura com a cor mineral. Então, aplico uma demão desse primeiro, da mesma maneira que eu vou aplicar a tinta, vocês apliquem a base para artesanato. Vou colocar aqui na minha bandejinha. Vou carregar o rolinho. E vou aplicar 2 demãos do mineral intercalando secagem. Vou cobrir toda a superfície. Não importa a direção aqui, para cobrir tudo, você pode trabalhar em várias direções e a demão final antes de deixar para secar, aí a gente repassa o rolinho todo numa única direção, para não deixar marcas na pintura. Então aqui eu recobri a superfície, eu venho com o rolinho e trabalho numa única direção para a pintura ficar uniforme. Aqui eu vou deixar secar e vou aplicar uma segunda demão. Eu já tenho uma peça com a segunda demão preparada. Então a gente vai reservar essa e vamos passar para a segunda aqui. Essa já está bem sequinha e a gente vai fazer esse trabalho do 3D. Para fazer o 3D, a gente precisa ter um papel especial. Nesse caso, eu vou utilizar esse papel aqui, que é de decopagem 3D. Ele é um pouco mais encorpado, ele tem uma outra gramatura. Ele é mais grossinho, ele não é fino como um papel de decopagem. E eu vou tirar algumas partes dele. Esse, por exemplo, eu tirei daqui. Esse eu tirei daqui. E esse eu tirei daqui. Se você estiver trabalhando numa caixinha 15 por 5, por exemplo, você pode utilizar esse fundo e fazer a borboleta em cima. Como eu preparei com tinta, eu quero um fundo mais claro, eu fiz aqui diferente. Eu vou colocar aqui o stencil, esse stencil de letras. Eu vou prender ele aqui com uma fitinha crepe para ele não mover. Com o bege antigo, que é a cor que eu gosto de fazer sombra, eu vou utilizar aqui o bege antigo cintilante. E utilizo também esse pincel para stencil. A referência dele é o 462. Não pode ser pincel de cerda macia para fazer esse trabalho. Tem necessariamente que ser um pincelzinho assim próprio para stencil. Eu vou carregar ele na tinta. Vou bater aqui para tirar o excesso. Descarregar ele, vou mostrar aqui no papel. Vou acentuar em algumas áreas que eu quero que ele fique mais escuro. Onde eu quero acentuar, eu aperto o pincel para ficar mais forte, como se fosse uma impressão.
Ele vai ficar assim com as letras, alguns lugares mais fortes do que outros. A intenção é que pareça que ele esteja assim desgastado, antigo. E vou vir recobrindo as frases com o pincel bem suave, eu não vou apertar ele tanto. Então, onde eu quero mais escuro, eu pressiono mais o pincel contra a peça. Onde eu quero só uma sombra bem clarinha, eu só trabalho com ele assim, deslizando e apertando um pouco, bem suave. Vou remover o stencil. Agora eu vou fazer a colagem da borboleta. A minha borboleta já está cortada. Então, essa primeira etapa que eu vou colar aqui na madeira, eu vou utilizar a cola PET para colar minha borboleta. Se eu estivesse trabalhando com um papel mais fino, eu poderia optar também em utilizar cola gel. Mas como eu vou trabalhar com um papelzinho mais encorpado, eu vou utilizar a cola PET. Vou pegar um papel para não sujar a minha peça. Vou colocar a cola. Cola PET a gente pode aplicar com o próprio bico para facilitar. E espalhar depois com um pincel, para ficar bem uniforme. É importante certificar que todas as partes do papel estejam com cola para evitar bolha de ar. Se ficar uma bolha de ar, é sinal que ele não está colado na peça. Então ele tem que estar bem coladinho. Bem próximo às bordas. Vou aplicar bem a cola, espalhando. Vou posicionar ele na peça. Vou colocar um saquinho plástico em cima. E vou pressionar do centro para fora. Por que do centro para fora? Para eu eliminar bolhas de ar que estejam no meio da figura. Eu gosto também de utilizar a espátulazinha de teflon, mas só se você estiver em casa. Senão você com um papelzinho como estou fazendo aqui também serve. Faz uma bonequinha com papel e vai eliminando as bolhas de ar. Aí a minha borboleta vai ficar assim. Essa é a primeira etapa da colagem. Agora a gente vai começar o processo de deixar ela tridimensional. Para isso, eu vou utilizar a fita banana. Vou cortar vários pedacinhos de fita banana. E vou colocar primeiro bem próximo às extremidades da asa. E já vou remover essa parte amarela. Não põe muito próximo a ponto de notar olhando a peça depois de cima, né? É bem próximo, mas não saindo para fora da asa. Assim, mais ou menos meio milímetro para dentro. Depois de terminar de colocar toda a fita banana, eu vou vir aqui com uma lâmina exatamente igual. E vou posicionar em cima e colar. E vou aplicar a fita banana nesse outro. Agora eu vou fazer diferente. Ao invés de eu aplicar aqui direto na peça, eu vou colocar a fita banana aqui em cima. Eu vou colar a primeira. E aí a gente volta com ela toda pronta, só para posicionar em cima da outra. Eu vou colar aqui em cima e vou removendo. Vou fazer a mesma coisa em toda a borboleta. Agora eu terminei de colocar em toda a borboleta e eu aproveitei também para colocar já no corpinho. Eu vou posicionar a borboleta, lembrando que ela tá menor do que a de baixo, né? Faltam algumas partes. Então eu vou começar pelo corpo.
e vou colocar o corpinho aqui em cima. E assim a gente ficou com uma borboleta tridimensional. A primeira lâmina de baixo, né? Não conta, que é a que vai fazer a sombra. A primeira lâmina aqui é a borboleta. A outra parte com as asas da frente e o corpinho. Agora eu vou preparar o vidro glitter perolado, que é o que vai dar o efeito de vidro em cima da peça. O perolado, ele vem com glitter perolado. Se você olhar a peça pronta, você vai perceber que tem uns brilhinhos em cima aqui da asa, aqui no vidro. Isso é porque essa versão dele, ele é com glitter na cor perolado. Então, para preparar o produto, eu vou utilizar 2 partes desse que é a resina para uma parte desse que é o endurecedor, porque eu não vou utilizar ele todo. Se eu fosse utilizar ele todo, eu poderia adicionar todo o conteúdo do componente 2 aqui dentro do componente 1. Porque uma vez misturado, eu tenho que utilizar todo, porque ele é um produto que seca. Como as partículas de glitter, elas são mais pesadas, elas tendem a descer. Elas ficam lá embaixo repousadas. Então eu vou dar uma leve misturadinha para eu poder pegar um pouco desse brilho, já que eu não vou utilizar todo o frasco. Então eu vou colocar 2 partes da resina no meu copinho descartável. Para uma do endurecedor. E vou misturar com a espátula de plástico, tá? Se você não tiver espátula, quiser utilizar um palito de sorvete, também pode. Mas a espátula, ela trabalha melhor. Ela tem inclinação e ela permite espalhar melhor o produto. Aqui eu vou misturar bem os 2 componentes, porque se não misturar direitinho, ele pode ficar com pontos pegajosos, meio grudento, que a resina ela precisa do endurecedor para ficar bem durinha, rígida como um vidro. Então eu vou misturar bem. É comum nessa mistura ele ficar meio esbranquiçadinho. São as bolhas de ar, por isso que ele fica branquinho. Agora eu vou esperar uns 5 minutos eliminar bem essas bolhas de ar para poder aplicar na peça. Eu vou aplicar primeiro nas camadas aqui de cima. Se cair um pouquinho embaixo não tem problema, porque a gente vai recobrir toda a superfície. Eu vou aplicar com a espátula, primeiro nessa lâmina da borboleta de cima, das asas de cima. Espalhando com cuidado, sempre até as bordas. Se aplicar a quantidade de assim, mais ou menos 1 milímetro de espessura, ele não escorre. Não precisa ficar aguardando atingir ponto de mel. E nem utilizar soprador térmico para eliminar as bolinhas de ar. Ele sozinho ele já vai eliminando e também não escorre na peça. Ele é mais viscoso, então ele ajuda bastante nessa questão de não escorrer. Eu vou puxando até as pontinhas. Aqui embaixo também, para finalizar, eu vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar o vidro e vou puxar até a pontinha. Fazendo aqui os detalhes bem próximos à borboleta. Aqui eu terminei a peça, apliquei todo o vidro glitter. É importante deixar secar numa superfície plana para ele não escorrer e não ficar desnivelado, ficar mais produto de um lado do que do outro. Agora eu vou dar algumas dicas para decorar a caixa. Agora eu vou ensinar a fazer esse efeitozinho aqui de nó de madeira. Para fazer esse efeito com essa cor, eu vou utilizar o gel envelhecedor. Eu vou colocar ele
aqui num copinho descartável, aqui já tem um pouquinho de água. Eu vou colocar uma parte de água para uma de gel na mesma proporção, porque eu quero que ele fique um pouquinho mais aguado. Vou colocar ele aqui, vou misturar por um pouquinho mais. E vou aplicar ele com o pincel macio. Aqui eu dividi a peça para ensinar a fazer essa quinazinha, né? Que é o craquelê e o gel envelhecedor. Então eu vou pegar o gel, vou aplicar na peça. A ideia dele é ficar com o fundo transparente mesmo, por isso que eu aguei um pouquinho mais. E com esse utensílio que faz o nó, eu vou vir trabalhando ele. Aqui eu vou mudar a posição dele para ficar diferente. E aqui para finalizar também eu vou pôr um pedacinho para ficar bem acabado. Então essa parte aqui do nozinho de madeira, eu fiz dessa maneira. Agora a gente vai fazer o craquelê. Vou remover a fita. E vou fazer o craquelê aqui nessa outra parte. Agora a gente vai fazer o craquelê. Para fazer o craquelê, eu vou utilizar o kit craquelê na cor tabaco, que ele vai ficar com esse efeito aqui, como dessa parte aqui da caixa. O kit craquelê, ele tem a base número 1, e tem o verniz craquelador. O verniz craquelador, ele já é na cor, nesse caso aqui é o tabaco. Então vem a cor dele aqui em cima, para não errar na hora de aplicar. Eu vou aplicar 2 demãos de base. Vou aplicar bem generoso. Então vou aplicar com o pincel macio. Não precisa ser numa única direção. O importante é recobrir toda a superfície. Vou aplicar essa primeira demão, vou deixar secar. Uns 4, 5 minutinhos e reaplicar a segunda. Ele não precisa estar totalmente seco para aplicar a segunda. Agora que essa primeira demão já secou, eu acelerei com o secador, mas se você optar por deixar secar natural, pode aguardar uns 15 minutinhos, tá? 10, 15 minutinhos. Ele ainda não tá bem seco, mas não tem problema. Eu vou aplicar a segunda demão. Mais uma vez, vou cobrir toda a superfície. E agora sim eu vou esperar secar. Para aplicar o verniz craquelador, que é o tabaco, a gente vai aguardar secar totalmente essa etapa para poder craquelar. Com a base seca, eu acelerei no secador a secagem, ela está bem seca. Agora eu vou aplicar o verniz craquelador. Lembrando que esse aqui é na cor tabaco. Com o pincel macio, eu vou aplicar o verniz. Eu gosto de trabalhar ele sempre numa única direção. Eu vou depositando o verniz, eu não posso esticar muito a tinta, eu vou depositando. Quando eu sinto que o pincel já não está deslizando, eu volto na tinta e carrego mais um pouquinho. Eu vou fazendo esse processo até cobrir toda a peça. O legal do nosso verniz craquelador, do kit craquelê, é que ele é autonivelante. Ele fica essas marcas de pincel
quando eu tô aplicando, mas daqui a uns 2, 3 minutinhos ele começa a nivelar e aí ele fica totalmente nivelado, sem nenhuma marca de pincel. Aqui eu vou aguardar agora umas 2 horas de secagem. Nessa etapa não é recomendado acelerar com o secador, é legal deixar secar naturalmente para ele fazer os cracos, né? Fazer esse detalhezinho craquelado. Daqui a mais ou menos 2 horas ele vai ficar assim. Ele sozinho começa a craquelar. E é normal nas extremidades ficar menorzinho e no meio ele ficar maior. Agora eu vou ensinar a fazer esses pequenos detalhes aqui com o stencil, que é o que vai dar o acabamento. Eu vou prender o stencil com uma fita crepe para ele não andar. E vou cobrir aqui para ele fazer só uma tirinha, que eu quero só um detalhezinho como eu fiz aqui em volta. Eu vou pegar o gel envelhecedor e vou utilizar ele sem misturar com água agora. Agora eu quero uma cor bem escura. Então eu vou molhar aqui ele no gel. Eu estou utilizando o pincel 462, a referência 462, que é próprio para stencil. E vou cobrir a superfície, aqui as cavidades, né, do stencil, os desenhos. Eu vou acelerar com o secador. Depois de secar, eu vou reaplicar uma segunda demão, para ele ficar mais escuro. Vou remover ele, vou encaixar os desenhos aqui para dar continuidade nessa borda. Vou voltar com o gel envelhecedor, descarregar um pouquinho e vou aplicar novamente. Vou secar ele novamente no secador e reaplicar a segunda demão. É importante secar, porque se você não seca entre uma demão e outra, ao invés de depositar a tinta, você vai removendo a tinta de baixo e vai manchando o desenho. Então, sempre que precisar aplicar uma segunda demão de tinta no stencil, seca a de baixo para reaplicar a de cima. Aí todos esses detalhes da caixa que eu utilizei aqui nas bordas, aqui em cima, eu fiz com esse stencil. E para dar acabamento final na peça, eu utilizei o verniz acrílico brilhante, uma demão com um rolinho de espuma, eu apliquei em toda a peça. Só não apliquei onde eu fiz o vidro glitter e onde eu fiz o craquelê, que o craquelê ele já é um verniz. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula.
Fiquem de olho no site do Armarinho São José, que sempre tem novidade para vocês. Até a próxima!